Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente que continua a lunação de Escorpião. Essa lua acontece no dia 1º de novembro de 2022, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes da Lua na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse. Mas a proposta desses vídeos de astrologia aqui no canal é fazer uma reflexão a respeito das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, para que nós possamos canalizar essas energias e traduzir essas informações que o céu está nos trazendo, para que na prática nós possamos cumprir com as propostas de aprendizado, com a nossa proposta evolutiva, e para que seja mais fácil, a partir desses processos, a conexão com o nosso propósito de vida, o propósito de alma, e para que a manifestação disso possa ser mais fácil, mais leve e muito mais harmônica. E para nós começarmos a fazer qualquer tipo de trabalho aqui nesse canal, eu sempre faço uma sintonização para abrir a energia. Então eu vou convidar você nesse momento a mergulhar nessa sintonização e nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja à nossa disposição aqui no planeta Terra, e por toda a iluminação e expansão de consciência que recebemos a partir desses conhecimentos e das energias que recebemos dos astros no céu. E peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para essa leitura astrológica da lua crescente, da lunação de Escorpião de 2022, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber os aconselhamentos da espiritualidade superior e para que você possa utilizar esses aconselhamentos e todas as energias a seu favor para que os seus caminhos se abram na sua vida. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que vêm do nosso sistema solar e da nossa galáxia, para que possamos trazer essa energia para a nossa vida pessoal, para o nosso caminho, e para que essas energias possam ser transformadas em algo bom para a nossa evolução, para o nosso propósito de vida e para a manifestação do bem maior, aqui e agora, nesse plano da matéria, em todos os aspectos de nossas vidas, da maneira como fizer sentido e que for o melhor e mais adequado para cada um de nós que está nessa conexão nesse momento. E que seja possível a canalização dessas energias também para a abertura de caminhos de manifestação de mais luz, amor, prosperidade e vida em todos os aspectos da nossa existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá. Lua crescente. Como o próprio nome já diz, é uma lua de crescimento. É uma lua que traz essa energia de nutrir alguma coisa para que, eventualmente, possa se colher os frutos daquilo que foi feito. Então, a lua crescente é o começo da ação, é o começo do movimento, é quando a coisa realmente começa a andar, é quando a coisa começa a entrar no eixo que é o necessário para o processo que está sendo aberto, e aí na sua vida você vai ver como que isso realmente vai se encaixar. Como nós estamos em uma lunação escorpiana, então as energias que nos trazem mais para introspecção estão mais fortes, considerando também que essa é uma temporada de eclipses e que nós estamos em um momento de ainda alguns planetas retrógrados no céu, e que então vai trazer essa energia mesmo de alguma coisa puxando a rédea e falando, olha, você quer ir para frente? Ok, vamos.
Mas vai com calma, um passo de cada vez, porque agora não é o momento de simplesmente ficar atirando para qualquer lado e fazendo qualquer coisa, porque aqui eu já estou captando essa mensagem que o tempo é muito precioso. E principalmente quando a gente está em temporada de eclipses, tudo que acontece nesse íntere de lua nova, lua cheia, na lua crescente também, até na lua minguante, e na lua minguante antes da lua nova também, então é um período um pouquinho mais grosso, vamos dizer assim, um período um pouquinho mais amplo, mais extenso de tempo, em que os acontecimentos ali vêm para como se fosse ser tudo colocado dentro de um casulo, para aquilo passar por um processamento, e aí é como se não desse para fugir daquilo. Não dá para fugir daquela proposta de aprendizado que nós temos no período de eclipses. Porque depois, no próximo período de eclipses, que geralmente o intervalo entre um e outro é aproximadamente 6 meses, então, no próximo período, alguma coisa também vai se movimentar e que você vai precisar depois lidar com isso. Então, se você trabalhar bem com a proposta dessa temporada de eclipses e do que ela está trazendo para a sua vida, na próxima você não vai precisar ficar repetindo o ano da escola de novo, né? Não vai precisar ficar fazendo sempre a mesma lição de casa, basicamente. E como eu sempre trabalho aqui em sintonia com essa egrégora espiritual que vem trazendo aqui esses conhecimentos, essa coisa toda, então, aqui particularmente para esse mapa, para essa lua, antes de eu até falar de mais ou menos como está a cara do céu, por assim dizer, já começou a vir aqui uma mensagem de uma das minhas mentoras, que já começou a falar sobre essa questão de tempo e de falar sobre o processamento de energias, porque aqui a gente fala bastante disso, mas cada um desses vídeos, apesar desses vídeos terem um tempo, porque a gente está falando de uma alunação, a gente está falando de uma proposta de desenvolvimento, a questão é que todo o conhecimento, toda a sabedoria que é trazida aqui nesses vídeos é uma coisa que é para ser atemporal de uma certa forma. Todas as leituras que eu faço aqui são atemporais, leituras de cartas, leitura de dados, de cristais, a leitura da bola de cristal e tudo mais, porque realmente a minha proposta de trabalho é essa, é fazer uma coisa que não seja efêmera e superficial, igual é muito do que a nossa sociedade pede e muito também do que as próprias redes sociais nos pedem. E se você for parar para pensar no tempo e no trabalho que dá para fazer uma produção aqui, principalmente para o YouTube, porque aqui os vídeos são mais longos, tem toda uma preparação maior para poder produzir esse conteúdo, então, eu olhando da minha perspectiva, eu já tinha tentado criar canal no YouTube antes, e eu sempre acabava desanimando porque eu via que a demanda do que as redes sociais acabaram criando na mente das pessoas, então criou-se uma demanda por muita coisa que tem que ser muito rápida, que tem que ser muito, assim, você tem que dar dica disso, dica daquilo, 5 motivos para isso, sei que não sei o quê. Eu estudei tanto marketing para poder pensar como que eu ia construir a minha empresa, elaborar também a minha marca, essa coisa toda, e a minha proposta sempre foi pensando nessa coisa do tempo, porque eu não sou uma pessoa, pelo fato de eu ter bastante conexão com energias de signos que são mais profundos, então, para mim, essa coisa que é rede social, e principalmente redes que, enfim, né, não cabe mencionar aqui, mas principalmente essas redes assim, que é tudo tipo 15 segundos, e agora, inclusive até o YouTube entrou nessa onda com shorts, essa coisa toda, e eu lembro que quando tudo isso começou a aparecer, eu falava, gente, as pessoas já têm uma dificuldade, assim, a gente vive uma questão até mesmo de déficit de atenção, em algum, assim, uma coisa meio endêmica, assim, cada vez mais a gente vê as gerações mais jovens com muitos problemas, assim, né, problema de concentração, entre outras coisas, porque a gente ainda não sabe muito bem usar a tecnologia a nosso favor, da maneira como ela poderia mesmo ser usada, justamente porque, até mesmo a nível científico, a gente ainda não conseguiu desenvolver estudos o suficiente, porque, se você for parar para pensar, no começo dos anos 2000, a tecnologia que a gente tinha naquela época já não é a mesma de hoje. Então, você avaliar uma criança que nasceu naquela época e os impactos dela, se ela nasceu nos anos 2000, e aí, então, em 2020, essa pessoa agora com 20 anos, que tenha sido feita uma pesquisa com um grupo de pessoas e tal durante 20 anos, os resultados dessa pesquisa não necessariamente vão ser um reflexo da nossa realidade de hoje. Porque a tecnologia já mudou muito, e cada vez mais a tecnologia está mudando, e está tudo ficando cada vez muito mais rápido. E as pessoas têm essa demanda cada vez por mais, só que você tem que dar tudo picadinho, porque a pessoa não consegue se concentrar.
E eu aqui, eu inclusive gravo os vídeos propositalmente, sem fazer edição, justamente porque eu faço aqui uma linearidade, o vídeo tem um começo, meio e fim, e quando eu falo sem edição, não é literalmente sem edição, porque, né, coloca vinheta, tem uma ediçãozinha básica, mas eu não fico fazendo aquelas estratégias que, inclusive, dentro do próprio YouTube é ensinado que você deve fazer, que é você ficar mudando cenário, ou então mudando o enquadramento, dá zoom, tira zoom, essa coisa toda que é para poder prender a atenção do espectador. Eu não faço isso justamente porque eu quero, de alguma maneira, poder trazer aqui, a partir desses vídeos, a partir de tudo que eu faço aqui, essa energia de, se você não consegue se concentrar em, às vezes, 30 segundos para prestar atenção no que uma pessoa está falando, então é porque, sabe, assim, talvez aquilo não seja o mais indicado para você. Porque você saiu demais da sintonia. Então você precisa começar, talvez, com uma outra coisa. E a minha proposta de trabalho, e aí eu já vou explicar por que eu tô falando tudo isso, mas a minha proposta de trabalho e a forma como eu venho trazendo as coisas aqui, como eu estudo todas as métricas do canal, eu vejo aquela coisa toda, né? Tipo, quantas pessoas assistem, por quanto tempo, quantas pessoas ficam até o final, essa coisa toda, tudo isso o YouTube entrega pra gente. E aí, então, eu faço toda essa análise de dados, de tempos em tempos, e eu vejo que, assim, e isso é uma métrica geral, 70% de qualquer público não passa dos primeiros 5 segundos do vídeo, de qualquer vídeo. E não é isso só os meus vídeos, é os vídeos de praticamente qualquer criador de conteúdo no YouTube. Aí eu te pergunto, você acha isso normal? Que a gente viva toda uma dinâmica em que a pessoa não dá nem 1 minuto, ou então não dá 5 minutos do tempo dela para poder dar uma chance para o que ela encontra e o que a lei da atração traz para a vida dela? Então, você que está aqui, nós já estamos mais ou menos batendo 12 minutos desse vídeo. Você já é, assim, muito mais do que a média das pessoas. Porque a média são pessoas que assistem, geralmente ali, menos de 1 minuto. E um pouquinho mais, assim, um pouco mais de 50%, assiste até, às vezes, os 3 minutos. São poucas pessoas que realmente ficam para acompanhar o fluxo. E aí, o que eu digo é o seguinte, a gente vive nesse momento, mídias sociais tem toda essa questão na nossa sociedade nesse momento, e tudo que os algoritmos fazem é baseado em um estudo de perfil, certo? Você tem um perfil, você entra na internet, você pesquisa determinadas coisas, e todos esses robôs, de alguma maneira, estão ali com os seus dados. Então, eles sabem que tipo de conteúdo indicar para você, porque eles querem te dar aquilo que você gosta. Por quê? Todas essas empresas querem que você, de alguma maneira, dê dinheiro para elas, certo? Então, o que acontece? Você entra em uma plataforma, qualquer que seja. Seja aqui no YouTube ou seja qualquer outra. Então, você vai ver anúncios que tem a ver com o que você gosta, você vai ver sugestão de conteúdo para você ver o que você gosta, e aí você fica mais tempo ali na plataforma. E é isso que interessa para essas empresas. Por quê? Se você fica meia hora rodando por um feed, qualquer que seja, quantos anúncios você vê? Então, quanto dinheiro você acha, a partir daqueles anúncios, que a empresa ganhou só de você ficar, às vezes, ali que seja, enfim, né, meia hora, 1 hora, rodando, simplesmente passando o dedinho, sem focar em absolutamente nada. Simplesmente por você rodar o dedinho, você está fazendo com que outra pessoa ganhe dinheiro. E isso é uma coisa que passa tão despercebida, porque é o nosso tempo e a gente interpreta aquilo como um entretenimento. Mas todas essas empresas, todas essas plataformas, é tudo negócio. Então, quando eu comecei a mergulhar em tudo isso, e que eu fui vendo também o tempo que eu preciso dedicar para poder produzir o conteúdo com a qualidade que eu me comprometo a entregar. E aí eu comecei a ver a forma como outras pessoas também fazem isso, usando de alguns jargões, enfim, né, baratos, baixos, enfim. Aí é uma questão de um julgamento meu mesmo, porque eu não concordo em a gente ficar abusando de título e de coisas só para ter visualização. Por quê? Mesmo os algoritmos trazendo para você aquilo que ele acha que você vai gostar, a questão é, se você não clica em nenhum desses títulos chamativos, uma hora ou outra o algoritmo vai parar de te sugerir isso. E, mesmo sendo uma métrica, uma matemática que está por trás disso, a questão é, o que faz você clicar num vídeo, ou qualquer tipo de conteúdo que você deseja consumir? O que faz você chegar até ali? A lei da atração rege tudo, absolutamente tudo aqui nesse universo. Então, se um vídeo chega até você, por qualquer motivo que seja, seja porque foi o algoritmo que te indicou,
ou porque foi alguém que te indicou, foi alguém que te enviou o link no seu mensageiro, né? Enfim, no aplicativo que você usa para ficar conversando, trocando mensagens. De alguma maneira, aquele conteúdo chegou até você. Então, pare e pensa. Será que o universo ia ficar desperdiçando tempo e energia em te mandar alguma coisa, alguma recomendação, qualquer que seja, para simplesmente você descartar tudo porque não é 15 segundos, porque não é 30 segundos, porque não é 1 minuto? Ai, nossa, mas é um vídeo de meia hora, tá? Mas você assiste às vezes um filme de 1h30, um filme de 2 horas, 2 horas e meia. Se você assiste filme indiano, você deve assistir um filme de 3 horas ou até mais, porque os filmes indianos são imensos. Então, tempo é uma questão muito relativa. Tempo é uma questão muito individual e de perspectiva individual. Então, eu falei sobre essa experiência de redes sociais porque a gente está com a Lua em Aquário. Então, Aquário é o signo que fala sobre tecnologia, os avanços científicos, aquela coisa toda, e é um signo que, de alguma maneira, também traz essa abertura de mídias sociais e da gente poder interagir com o mundo, né? Então, como as mídias sociais hoje fazem essa ponte, então o signo de Aquário acaba podendo ser interpretado dessa forma também. Então a Lua, estando ali, vai falar como que a gente está se relacionando com todo esse universo digital também que a gente está. Como que a gente está realmente usando o nosso tempo e aproveitando a tecnologia que a gente tem à nossa disposição para a gente fazer um bom uso do nosso tempo. Porque você pode passar simplesmente 1 hora, 2 horas, rolando pelo seu feed de qualquer rede social que seja, sem você absorver nada que preste, ou você pode aproveitar essa 1 ou 2 horas para você assistir uma live que seja, com uma aula, ou então você fazer um curso de alguma coisa. Tem tanto curso gratuito hoje em dia, principalmente no YouTube, porque aqui os vídeos são mais longos e tudo mais, mas a questão é, tem tanto material, tem tanto conteúdo que a gente pode consumir e que a gente pode usar do nosso tempo com sabedoria para poder consumir alguma coisa que vai nos edificar, mas muitas vezes a gente prefere ficar jogando nosso tempo fora com coisinhas rasas, com coisinhas bobas, só vendo vidinho de gatinho, coisa de cachorrinho, aquelas coisas todas, que, não, porque o meu trabalho é muito estressante e tudo mais, eu preciso de um tempo para relaxar. Tudo bem, eu entendo, de verdade, eu entendo. Mas a questão é, você tá com a vida que você gostaria de ter nesse momento? Você está vivendo a vida dos seus sonhos, aquilo que você realmente gostaria de viver? Então, eu te convido à seguinte reflexão. Se você não está vivendo ainda o que você gostaria de viver, será que você deveria estar usando o seu tempo toda hora para espairecer? Sendo que você já tem um trabalho. O trabalho às vezes não te proporciona o preenchimento que você está buscando. Ou às vezes pode ser que você não esteja no trabalho. E aí pode ser que você passe uma parte do seu dia procurando um novo emprego, alguma coisa assim. Mas aí eu te pergunto, você está se refinando? Você está se aprimorando enquanto profissional e também enquanto ser humano, enquanto pessoa, para você poder atrair uma oportunidade melhor para sua vida? Independente de você estar num emprego ou não. Mas a questão é, para você viver a vida dos seus sonhos, o que você precisa? E o que você vai usar para você poder chegar até lá? O que você precisa agregar na sua vida para você poder, de fato, ter as ferramentas que vão ajudar você a conquistar o objetivo que você tem na sua vida? Então, toda a reflexão que está vindo aqui nessa lua, enfim, como eu tinha até comentado, no vídeo da lua nova, a gente está em um momento mais profundo, porque Escorpião é um signo profundo. Então, temporada escorpiana sempre nos convida a algumas coisas um pouquinho mais lá para baixo, no sentido mesmo de coisas que estão numa estrutura muito mais enraizada, uma coisa que está muito mais presa lá dentro. E aí, então, essa estrutura que a gente tem lá dentro, de alguma maneira, aquilo precisa passar por uma transformação. E a energia de Escorpião é transformação pura. É cura mesmo. E a cura é a gente sair de um estado para um outro estado, basicamente. E é a essência da transformação. Então, quando a gente olha para a energia escorpiana, e a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo hoje, essa lua em Aquário, particularmente, então, trazendo essa reflexão também sobre o tempo, sobre mídia social, sobre tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, como que a gente está lidando com o nosso trabalho também, porque essa lua está fazendo aspecto para os nodos lunares, um está em Escorpião, o outro está em Touro, a gente tem a quadratura de Saturno e Urano, Urano está em Touro, Saturno está em Aquário, então toda essa dinâmica também de como a gente aproveita o tempo que a gente tem à nossa disposição para a gente poder depois colocar as coisas em prática, para a gente poder fazer acontecer, tudo isso de alguma maneira está vindo aqui para nos trazer um chacoalhão de alguma forma, para falar para você o seguinte, olha, meu bem,
o universo está segurando a rédea, basicamente é para você não fazer cagada. Tá? Para nenhum de nós fazer muita cagada. E aí o que acontece? O universo já está puxando a rédea. E aí se o universo está puxando a rédea, mas você não se esforça um pouquinho a mais para você poder dar aquele passo, que de repente vai fazer toda a diferença, aí você se deixa simplesmente ser levado para trás, né? Deixa que o universo te puxe para trás, falando assim, já que não tem o que eu fazer mesmo, então não vou me esforçar mais, então eu só vou ficar aqui rolando, né? Rolando, e não fazendo nada. Porque, na verdade, assim, por mais que ali você esteja absorvendo algumas coisas, na maioria das vezes, mais do mesmo, porque, infelizmente, os algoritmos, por olharem o que você gosta, eles vão sempre querer te trazer coisas parecidas, então dificilmente você vai encontrar por recomendação, pura e simplesmente, no seu feed, coisas que são totalmente diferentes daquilo que você já vê. Então, a chance, por exemplo, de você ser uma pessoa que gosta de assuntos, por exemplo, astrologia, tarô, qualquer coisa assim. E já que você está aqui nesse canal, imagino que você gosta dessas coisas, né? Então, para você que gosta disso e tudo mais, a chance de você ficar vendo anúncio, de você ficar vendo postagem e tudo mais, com foto de carta, com coisa, com gente falando de astrologia, com qualquer coisa, você vai ver que uma boa porcentagem do seu feed de notícias, se você consome muito desse conteúdo, vai ser sempre isso. Dificilmente vai aparecer, por exemplo, alguém falando sobre engenharia, ou então alguém falando sobre leis trabalhistas ou alguma coisa no seu feed de notícias espontaneamente, porque o algoritmo não entende que você gosta disso. Então, quando a gente vê um mapa como esse que está aparecendo aqui, né, a gente está com assim, tensões muito fortes nesse mapa, então por isso que crescer aqui é um grande desafio. Então, a energia que está vindo é essa energia de falar assim, se você não se esforçar pelo menos um pouquinho para você sair da sua zona de conforto, você nunca vai encontrar nada novo. E aqui a energia de inovação e de surpresas também está bem forte. Então, eu digo para você, o que pode ser muito inusitado na sua vida? Que você, de repente, nunca pesquisou, mas que você pode se permitir a oportunidade, ou então mesmo a aventura, de você simplesmente assistir um vídeo sobre algo completamente diferente do que você já tem o costume de ver. Como eu tinha comentado, você tá aqui, coisa mística, autoconhecimento, tudo mais e tal. Vai lá descobrir como que faz pra erguer um prédio, sabe? Você sabe como que isso funciona? Ou então, vai lá ver como funciona o motor de um carro. Você sabe como que isso funciona? Vai lá descobrir, por exemplo, como cultivar uma samambaia. Você sabe como que faz isso? Entendeu? Tem tanta coisa que dá pra gente saber, tem tanta coisa que a gente pode descobrir a respeito do mundo, e às vezes a gente pode descobrir um interesse novo e que pode abrir perspectivas, até mesmo em alguns casos, para uma nova carreira. E para uma coisa que pode te trazer um crescimento muito mais rápido. Eu tive muitas coisas que eu estudei na minha vida por uma questão pura e simples, chamada necessidade. Porque no começo da minha empresa, principalmente, eu não tinha como contratar uma pessoa para trabalhar junto comigo. Eu nunca tive sócio, nem nada assim. Eu tenho meu marido, que me ajuda bastante. Mas assim, no sentido de ter uma pessoa que vai elaborar estratégia junto e fazer o operacional junto, aquela coisa toda assim, eu nunca tive isso desde o começo. Teve muita coisa que eu simplesmente tive que aprender por necessidade. Então, eu fui aprender marketing por necessidade. Eu fui aprender edição de vídeo, necessidade. Photoshop, necessidade. Muitas dessas coisas eu gosto de fazer, porque eu gostei de aprender e são habilidades úteis. Mas falar que, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com isso e tornar isso meu ganha-pão, aquela coisa toda, fazer isso para os outros. Não, eu faço porque é para mim mesmo. Mas eu aprendi e isso ajudou o meu cérebro a entender outras coisas. Hoje eu tenho facilidade para poder aprender outras coisas na minha vida, simplesmente porque eu já entendo o básico. Hoje eu estou aprendendo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, vou revelar isso daqui, apesar de não ser muito segredo, mas enfim, né, vou falar aqui. Eu consegui descobrir como faz para programar um chat automático, né, uma conversa automática, tanto pelos mensageiros mesmo, né, WhatsApp, Telegram, essa coisa toda, quanto também para outras redes sociais. Então, para poder conversar com o cliente, para poder fazer abordagem, essa coisa toda, e fazer todo um sistema de suporte ao cliente, essa coisa toda, automatizada para já coletar, por exemplo, dúvidas, essas coisas assim, a respeito, por exemplo, de curso, atendimento e tudo mais. E aí tudo isso já fica ali na conversa para quando chegar um humano para poder ler, aí já tem os dados ali, né? Já tem a conversa, já tem o que a pessoa já resolveu ali com o robô, então a gente já vai direto para resolver a coisa, e isso economiza muito tempo.
E eu relutei bastante em aprender exatamente como fazer isso, ou então, né, assim, em usar de fato uma ferramenta dessa, porque eu sempre parti muito dessa ideia de que eu gosto da coisa humana, então da interação humana, mas eu entendo que o nosso mundo é muito digital e para quem é empreendedor ou empreendedora, vai saber muito bem do que eu tô falando, dos desafios da gente ter que lidar com, por exemplo, ficar respondendo mensagem o tempo todo, né? E é uma coisa desgastante toda vez. É produzir conteúdo, aí você tem que postar coisa, conversar com as pessoas depois, e aí ter que ainda ficar vendendo seu peixe, porque a pessoa não aceita simplesmente de graça, porque a pessoa não te conhece, não te valoriza, não te dá uma chance, na maioria das vezes. Tudo tem que ser por convencimento, ninguém vem de coração aberto, assim, na maioria das vezes. Eu não posso dizer, né, de uma forma absoluta, porque eu sou muito abençoado nesse sentido. Tem muita coisa que eu mando, assim, e que a pessoa não questiona duas vezes e faz o atendimento, tá tudo bem, tá tudo certo. Ou então resolve participar dos trabalhos, da magia, da mentoria, dessa coisa toda, e aí ótimo, maravilhoso. Mas, assim, é uma porcentagem que é menos de 50%. E é normal que seja assim, na verdade, em qualquer tipo de negócio. A conversão, né? A porcentagem de conversão nunca é uma coisa exorbitante, mas é isso, né? A gente vive essa sociedade em que as pessoas estão tão acostumadas a receber tudo, sabe assim, de graça, tudo dado, assim, e sempre de uma forma rápida, de uma forma fácil, que foi o que as redes sociais fizeram. Então aí, hoje em dia, um vídeo de 5 minutos se tornou longo, um vídeo de 3 minutos se tornou longo. Então eu parabenizo você que está aqui assistindo já, né, 25 minutos, mais de 25 minutos de vídeo, porque é sobre isso. A gente precisa se desafiar, a gente precisa se permitir assistir uma coisa, consumir o conteúdo, e assim, continuar assistindo se aquilo faz sentido, porque também, se você vai consumir um conteúdo, e aí você não ressoa com nada daquilo que a pessoa está falando, você não gostou, às vezes, do jeito da pessoa, alguma coisa assim, ok, né, normal, não precisa continuar assistindo. Mas pelo menos aqueles 3 minutos, aqueles 5 minutos, dá uma chance, eu acho isso muito importante. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca saio de um vídeo nos primeiros segundos. Eu pesquiso aquilo que eu tô a fim de saber, eu vou e eu vejo o que aquela pessoa tem para falar. Depois que eu termino de assistir o vídeo, geralmente eu assisto até o final, só em raras ocasiões que não dá mesmo, porque aí às vezes a pessoa tá falando muita abobrinha, mas no geral, então, eu assisto o vídeo inteiro, eu absorvo aquilo, eu reflito sobre aquilo, assisto outros vídeos de outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, para eu poder ter um comparativo, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente estuda, é assim que a gente evolui, é assim que a gente realmente faz o nosso cérebro funcionar. E a questão do intelecto está muito poderosa nessa lua também. Por isso que eu estou falando bastante sobre o processo de aprendizado, sobre estudar, sobre se esforçar aí, aquele mais, um pouquinho além, porque é isso, a tendência, principalmente porque a gente vive uma sociedade muito massacrante, a gente vive rotinas muito pesadas, e com muita coisa para fazer, com muita demanda, e aí então tem hora que você só quer simplesmente deitar, às vezes abrir uma cerveja, abrir um vinho, pegar ali uma comidinha gostosa, uma pipoca, assistir um filminho e dormir. Porque, nossa, quem que tem cabeça depois de um dia inteiro aguentando, sabe, pessoa falando, gente reclamando. Para quem trabalha, por exemplo, né, umas coisas tipo telemarketing, assim, umas coisas que tem que ficar atendendo cliente, telefone, essa coisa toda, nossa, deve ser desgastante pra caramba. Então, é claro, eu entendo os momentos da gente precisar descansar o cérebro. Mas assim, se você não faz aquele pequeno esforcinho, que seja um pouquinho só por dia, para você aprender algo diferente, para você ir um pouquinho além, você vai continuar sempre na mesma. Você não vai conseguir sair do lugar. E é esse que é o desafio que essa lua está trazendo. E uma coisa que eu já tinha comentado a respeito de rotina, a respeito também do meu trabalho aqui e tudo mais, como a gente estava falando sobre tempo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi a valorizar muito é o meu tempo. E é justamente por isso que agora eu estou implementando um robozinho para poder conversar com as pessoas e para poder explicar para as pessoas o que são os meus serviços nas redes sociais, nos mensageiros também, justamente porque, assim, eu não tenho mais condições, considerando que eu posto vídeo aqui todo dia, os vídeos têm essa faixa mesmo de 20 minutos, meia hora. Então, assim, é muita produção de conteúdo, aí depois tem que editar a capa do vídeo, aí tem que tirar foto para poder pôr na capa, e aí tem que fazer toda a edição, aí edita o vídeo, processa o vídeo, e aí tem que postar as coisas, aí depois programar isso, ver se tá tudo certinho, depois fazer calendário, monta roteiro. Boa parte dos vídeos aqui, assim, a sorte, né, que eu tenho do universo aqui, que eu não preciso fazer roteiro para tudo. Mas tem muita coisa que eu preciso fazer roteiro, eu gravo curso, tem mentoria também,
tem os trabalhos de magia, tem tanta coisa que eu faço, que eu falo assim, tem momentos em que eu também só quero ficar na minha cama, dormindo. Eu falo assim, meu Deus, eu não quero gravar hoje, sabe assim? Porque tem dia que eu não aguento mais. Então é por isso que às vezes, nos dias que eu tô inspirado, né, eu gravo com antecedência, eu gravo várias coisas assim, às vezes em 3 dias eu gravo coisa pra um mês. E aí, beleza, já tô com coisa pronta. Então aí eu posso passar o resto do tempo focando em outras coisas, outras atividades. E eu tô dando o meu exemplo pessoal aqui pra você entender que essa é a forma como eu tô lidando com a minha rotina, com a minha agenda e com as demandas que a vida trouxe pra mim. E cada pessoa, e você, no seu caso, na sua vida, vai ter que ver como você vai lidar com todas as demandas que estão surgindo pra você. A questão é, o movimento é constante. Por mais que às vezes seja um pouquinho mais devagar e outras vezes seja mais rápido, a questão é sempre constante. Então, por mais que o universo agora esteja fazendo a gente dar uma pisada no freio, não é pra gente parar por completo, porque a gente está começando os movimentos pra frente. Quando Marte ficar retrógrado, aí o papo é outro. Aí a gente vai precisar avaliar mesmo algumas questões, principalmente envolvendo nossa comunicação e tudo mais, mas no momento mais adequado eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a questão, na verdade, eu preciso só fazer uma errata aqui. Porque agora, Marte, na verdade, ficou retrógrado já para essa lua crescente. É que ele não estava na lua nova, então eu não estava considerando, mas ele fica retrógrado no dia 30 de outubro. Como essa lua acontece no dia 1º de novembro, então ele já vai estar retrógrado no momento dessa lua. É que a postagem do vídeo também vai ser antes dele ficar retrógrado. Mas a questão é, Marte retrógrado. E aí na lua cheia eu vou falar um pouco mais sobre o Marte retrógrado, também vai ser outro papo, outro eclipse, e aí então a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Mas é isso, assim, é importante entender então que o universo está fazendo essa puxada, mas a gente precisa continuar movimentando. Mesmo com Marte retrógrado não significa que a gente vai parar totalmente, mas a gente vai ter alguns outros processamentos de energia. E aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre Marte retrógrado no próximo vídeo, porque esse aqui também já ficou bem longuinho. E aí é isso então, para reflexão desse vídeo, expus várias coisas aqui para você poder entender um pouquinho da manipulação que o sistema coloca dentro da nossa cabeça. E assim, é esforço consciente para romper com isso, porque senão a gente vive na ilusão da Matrix, nos condicionamentos, e aí a nossa vida não vai para lugar nenhum. E é justamente esse que é o propósito, basicamente, da nossa sociedade, que é manter as pessoas adormecidas, simplesmente servindo de pecinha para o sistema continuar se movimentando. Então, é por isso que eu digo que é sempre importante a gente fazer um movimento para poder sair disso. Mas é isso então, para essa lua crescente, para essa reflexão, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa o engajamento aqui no vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém, porque isso faz toda a diferença para mim aqui, isso faz com que o YouTube reconheça que esse vídeo, né, e todo esse trabalho está sendo relevante, e aí então isso contribui para que eu possa continuar fazendo esse trabalho gratuitamente aqui nessa plataforma. Então, é isso por esse vídeo e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.